Você já sofreu um acidente no trabalho e ficou sem saber se podia ou não pedir uma indenização? Ou conhece alguém que passou por isso e ficou perdido, sem saber nem por onde começar? Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Muita gente se machuca no trabalho, fica com sequelas ou até perde a capacidade de continuar na mesma profissão. E mesmo assim não sabe que tem direito a receber uma indenização da empresa. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar de forma simples e direta quando a empresa tem que pagar uma indenização, quais são os 7 tipos de indenização por acidente de trabalho que você pode ter direito e o que precisa comprovar em cada caso. Então fica por aqui e bora entender tudo isso do jeito mais claro possível. Para começar, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: a empresa só é obrigada a te indenizar se tiver culpa pelo que aconteceu com você. Na prática, isso quer dizer o seguinte: se a empresa tivesse feito tudo certo, se tivesse tomado todos os cuidados, dado os equipamentos, feito as orientações, será que o acidente teria acontecido do mesmo jeito? Se a resposta for não, então é bem provável que a empresa tenha culpa. E aí ela tem que pagar pelos danos que você sofreu. Quer ver um exemplo mais claro? Imagina o Caio, que trabalha como jardineiro em uma grande indústria. Uma das funções dele é subir em coqueiros de 5 a 7 metros para cortar palhas. Agora pensa, a empresa só entrega para ele uma escada e um facão. Nenhum equipamento de segurança, nenhum treinamento. Se ele cai de lá e se machuca, a culpa é da empresa. É ela que colocou o Caio em risco sem dar as condições mínimas de segurança. Mas nem sempre a culpa é tão óbvia assim. Às vezes a responsabilidade é mais sutil e muita gente não percebe. Pensa no Paulo, que é prensista em uma indústria metalúrgica. No último mês ele fez horas extras todos os dias. Trabalhou até sábado, mais de 12 horas por dia. No fim do mês, exausto, ele se distraiu e prendeu o dedo na prensa. Mesmo com as horas extras sendo pagas certinho, a empresa também pode ser responsabilizada, porque colocou o trabalhador numa situação de sobrecarga que contribuiu diretamente para o acidente acontecer. Tá vendo como a culpa da empresa pode aparecer de vários jeitos? Mas calma que tem mais. Também tem casos em que a empresa tem que pagar a indenização mesmo sem ter culpa. E é disso que eu vou falar agora. Isso acontece quando o trabalhador exerce uma atividade considerada de risco. Aqui a lógica é diferente. O trabalho em si já é perigoso por natureza. Então, mesmo que a empresa tenha tomado todos os cuidados, ainda assim o risco de acidente é alto. E se ele acontecer, a responsabilidade é dela. Imagina, por exemplo, uma enfermeira que durante o atendimento se fura com uma agulha contaminada. Mesmo que ela tenha seguido o protocolo, usado os EPIs e feito tudo certo, esse tipo de acidente ainda pode acontecer. Nesse caso, a empresa tem que arcar com os danos, porque essa é uma atividade de risco. O mesmo vale para motoboy que sofre acidente no trânsito, para vigilante que se machuca durante um assalto ou para operador de torno que trabalha todo dia com máquinas perigosas. Em todos esses exemplos, o risco faz parte da própria função. Então, guarda isso aqui. Quando o seu trabalho envolve um risco elevado de acidente, a empresa responde mesmo sem culpa. É a chamada responsabilidade objetiva. E muita gente deixa passar esse detalhe na hora de entrar com a ação. Agora que você já entendeu quando a empresa tem que pagar, vamos falar do que realmente interessa, os tipos de indenização que você pode receber depois de um acidente de trabalho. Tem muita gente que acha que só existe um tipo de indenização, mas na verdade você pode ter direito a várias. Tudo vai depender do tipo de dano que o acidente causou. E aqui vai um ponto importante. Esses danos são divididos em 2 grupos. O primeiro é o dos danos patrimoniais, que são os prejuízos financeiros, aquilo que você consegue calcular. O segundo é o dos danos extrapatrimoniais, que são os impactos na sua vida, no seu corpo, no seu bem-estar. E olha só, se você sofreu mais de um tipo de dano, você pode acumular mais de uma indenização. Tem gente que, dependendo do caso, consegue 3, 4 ou até mais tipos de indenizações diferentes. Então agora eu vou te mostrar os 7 tipos de indenização por acidente de trabalho que existem e o que você precisa saber para entender se tem direito a cada uma delas. Vamos começar pelos danos patrimoniais. O primeiro tipo é a indenização por danos emergentes. Esse tipo serve para cobrir os gastos que você teve ou vai ter por causa do acidente. E aqui entra tudo aquilo que você pode comprovar: consulta médica, medicação, exames, fisioterapia, transporte e até prótese, se for o caso. Imagina que você quebrou a perna no acidente. Vai precisar ir ao hospital, comprar remédio, talvez usar uma muleta ou imobilizar com gesso. Tudo isso gera custo. E esse custo precisa ser reembolsado pela empresa desde que o acidente tenha sido culpa dela ou tenha acontecido em atividade de risco. Agora presta atenção num detalhe importante. Esse tipo de indenização depende de prova. Você vai ter que guardar nota, recibo, laudo médico, tudo que comprove o gasto. Não adianta só dizer que gastou, tem que comprovar. Se, por exemplo, o acidente causou a amputação de uma perna
e você vai precisar de uma prótese. Esse valor entra aqui também, mas só vai ser considerado se você conseguir mostrar que realmente precisa e quanto custa. Dito isso, vamos agora para a segunda forma de indenização, os lucros cessantes. A indenização por lucros cessantes cobre aquilo que você deixou ou ainda vai deixar de ganhar por causa do acidente. Isso inclui, por exemplo, o salário que você parou de receber durante o afastamento e pode incluir também outras rendas que você tinha, como bicos ou atividades paralelas, desde que tudo seja comprovado. Funciona assim. Nos primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é a empresa. A partir do 16º dia, o INSS assume com o benefício por incapacidade. Só que o valor pago pelo INSS normalmente é menor do que seu salário. E ele também não cobre rendas extras. Se o acidente foi culpa da empresa, ela pode ser obrigada a te pagar a diferença entre o que você ganhava e o que você passou a receber. E isso vale não só para salário, mas também para qualquer fonte de renda que você perdeu por conta do acidente. Imagina o caso do Tiago. Ele trabalha de quinta a domingo como cozinheiro em um restaurante e de segunda a quarta faz corrida como motorista de aplicativo. No total, ele te tira cerca de R$ 4.000 por mês. Aí acontece um acidente no restaurante. Um botijão de gás explode. Ele se queima gravemente e fica 6 meses afastado. Durante esse tempo, ele para de receber tanto o salário quanto o que ganhava dirigindo. Mesmo recebendo o benefício do INSS, a empresa pode ser obrigada a indenizar o que ele deixou de ganhar nesse período, porque o acidente aconteceu por culpa dela. Esse é o tipo de indenização que muita gente deixa passar, mas pode fazer uma baita diferença no valor final. Agora vamos para a terceira hipótese, a pensão vitalícia total ou proporcional. A pensão vitalícia é devida quando o acidente compromete sua capacidade de trabalho de forma permanente. Isso significa que, por causa das sequelas, você não vai conseguir mais exercer a profissão que tinha antes, ou vai perder parte da sua capacidade de trabalhar. E aí, em vez de receber só pelos meses afastado, a empresa pode ser condenada a pagar uma pensão mensal para o resto da sua vida. Vamos voltar ao exemplo do Tiago. Imagina que a explosão foi tão grave que ele perdeu um dos braços e não consegue mais trabalhar como cozinheiro. Nesse caso, ele teria direito a uma pensão vitalícia, já que perdeu totalmente a capacidade de exercer a atividade que fazia antes. Mas nem sempre a perda é total. Se, por exemplo, ele tivesse perdido apenas um dedo e isso reduzisse 10% da capacidade de trabalho dele, a pensão também existiria. Só que seria proporcional. Nesse caso, de 10% da remuneração mensal dele. Para ter direito a essa pensão, a perda de capacidade tem que ser permanente. Ou seja, não adianta ser algo temporário que com o tempo pode melhorar. E claro, tudo isso precisa ser comprovado por laudos e perícia médica. Esse tipo de indenização costuma ser o que gera os valores mais altos, porque envolve um pagamento mensal, às vezes por décadas. Agora vamos falar de um tipo bem diferente e bem mais raro também, a indenização por perda de uma chance. A indenização por perda de uma chance é a mais rara, mas pode acontecer em situações muito específicas. Ela é aplicada quando o acidente faz você perder uma oportunidade real de melhorar a sua vida, como uma promoção, uma vaga de emprego, ou até mesmo passar em um concurso público. Mas atenção, não é qualquer chance. Tem que ser algo concreto, com expectativa real e comprovável. Vou te dar um exemplo. Imagina o Pedro que trabalha como vigilante em uma agência bancária e há anos vinha estudando para passar no concurso da Polícia Federal. Ele já tinha passado em todas as etapas e só faltava o teste físico, que seria no sábado. Na sexta, um dia antes do teste, a agência em que ele trabalhava é assaltada. Os bandidos chegam atirando e o Pedro é atingido. Ele fica meses internado, perde o teste e, consequentemente, a vaga, mesmo estando em primeiro lugar. Nesse caso, dá para dizer que ele perdeu uma chance concreta, real, e que isso aconteceu por causa de um acidente de trabalho. A empresa pode ser responsabilizada por essa perda. Agora, se o Pedro ainda estivesse na primeira fase do concurso, junto com outros 100 mil candidatos, aí já não teria como dizer que a chance era real. A expectativa precisa ser objetiva e não só uma possibilidade remota. É por isso que esse tipo de indenização é mais difícil de conseguir. Mas quando a situação se encaixa, pode fazer bastante diferença. Com isso, a gente fecha os 4 tipos de indenização por danos patrimoniais. Agora vamos mudar de grupo e falar dos danos extrapatrimoniais, aqueles que afetam a sua vida pessoal, emocional e física de forma mais profunda. O primeiro deles é o dano moral. Quando o acidente acontece por culpa da empresa, já se presume que o trabalhador sofreu uma bala emocional. Não precisa provar que ficou deprimido, ansioso ou com medo. O próprio acidente, por si só, já é suficiente para gerar esse tipo de indenização. A ideia é simples. Ninguém sai de casa esperando se machucar no trabalho. Quando isso acontece por descuido da empresa, o trabalhador é exposto à dor, insegurança e muitas vezes ao medo de não conseguir mais trabalhar. Isso precisa ser compensado. O valor da indenização por dano moral varia bastante. Vai depender da gravidade do acidente, das consequências para a sua vida,
do tempo de afastamento e até da postura da empresa depois do ocorrido. Em alguns casos, esse valor pode chegar até 50 vezes o seu último salário. Agora vamos falar sobre outro tipo de dano que também é muito comum, o dano estético. O dano estético acontece quando o acidente deixa uma marca visual no seu corpo. Pode ser uma cicatriz, a perda de um membro, uma deformação, qualquer alteração física que fique aparente. E aqui não importa se você sente dor ou não, o foco está na mudança da sua aparência, no impacto visual que o acidente causou. Por exemplo, se o acidente causou uma amputação de um dedo, isso já configura um dano estético. Mesmo com prótese, a alteração na forma da mão vai estar ali. Agora, se ficou uma cicatriz visível no rosto ou em outra parte do corpo, também pode gerar esse tipo de indenização. O que muda é o valor, que tende a ser menor nos casos mais leves. Basta se perguntar: o acidente mudou a forma do meu corpo de alguma maneira? Se a resposta for sim, existe a possibilidade de pedir essa indenização. O valor vai depender da extensão e da gravidade da alteração. Quanto maior o impacto estético, maior tende a ser a indenização. E assim como o dano moral, ela pode chegar a até 50 vezes o valor do seu último salário, dependendo do caso. Agora vamos para o terceiro e último tipo de dano extrapatrimonial, o dano existencial. O dano existencial acontece quando o acidente muda completamente sua rotina, seu jeito de viver. É quando você deixa de fazer coisas que antes faziam parte do seu dia a dia, da sua identidade, dos seus planos. Esse tipo de dano não é tão conhecido, nem por muitos advogados, mas é extremamente relevante em casos mais graves. Imagina o Fábio, por exemplo. Ele trabalha despachando mercadorias em uma multinacional e fora do trabalho é surfista. Participava de campeonatos, ia à praia todo dia de manhã, era uma parte importante da vida dele. Aí um dia ele cai da escada no trabalho, sofre uma lesão grave na coluna e fica tetraplégico. Além de não poder mais trabalhar como antes, o Fábio perde completamente aquela rotina que fazia parte da sua existência. Isso é um dano existencial, claro, mas não precisa ser algo tão extremo para configurar esse tipo de indenização. Casos de doenças psíquicas também entram aqui, como burnout ou depressão severa causadas pelas condições de trabalho. Quando isso afeta a sua vida pessoal de forma duradoura, também pode gerar essa compensação. O ponto central é: o acidente ou a doença ocupacional te forçou a abrir mão de algo que era importante para você? Se sim, pode ser um dano existencial. Esse tipo de indenização está previsto na CLT, lá no artigo 223B, mas ainda é pouco explorado. Por isso, vale a pena estar atento. Com isso, a gente fecha os 3 tipos de indenizações por danos extrapatrimoniais. Agora, para tudo isso que eu te falei até aqui fazer sentido de verdade, é essencial contar com um advogado que realmente entenda do assunto. Se você sofreu um acidente de trabalho e se identificou com alguma das situações que eu trouxe até aqui, tem uma coisa que você precisa levar muito a sério: escolher o advogado certo. Não é qualquer advogado que vai saber lidar com um processo de acidente de trabalho. Essa é uma das áreas mais complexas dentro do direito do trabalho, porque envolve não só conhecimento jurídico, mas também noções de segurança do trabalho, perícias técnicas e até medicina ocupacional. Infelizmente, muita gente escolhe o primeiro advogado que aparece ou vai no mais barato. Isso pode custar o processo inteiro. O erro de um juiz ou de um perito pode ser corrigido com recurso, mas o erro do seu advogado, esse, muitas vezes não tem conserto. Por isso, antes de contratar alguém, é importante conversar bastante, tirar todas as dúvidas e entender se aquele profissional realmente conhece esse tipo de causa. Veja se ele já trabalhou com casos parecidos, pesquise o que as pessoas falam sobre ele e, se possível, faça uma consulta antes de fechar o contrato. É o seu futuro que está em jogo. E escolher um bom profissional pode ser a diferença entre ganhar ou perder uma indenização que você realmente tem direito de receber. E para te ajudar com essa escolha, eu gravei um vídeo que é um guia de como escolher um advogado especialista e eu vou deixar ele aqui do lado. Te vejo lá.